Melhor noite, graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos a essa live ao vivo. Eu espero que todos vocês estejam aí participando. Vamos bater um breve papo aqui, não vamos nos ater muito, já são 20 horas e 40 minutos, sexta-feira. Eu ia fazer essa live mais cedo, mas por conta do meu trabalho houve um pequeno incidente e não cheguei com um tempo hábil para poder falarmos acerca do assunto do reino. Eu queria meditar, com vocês, um assunto um pouco polêmico e que tem gerado discussões no meio religioso, em pessoas da graça de Deus. Uns adotam, outros não adotam, e eu queria conversar com vocês um pouco. Depois nós vamos com um telão, fica muito mais fácil de se chegar a um entendimento. Eu queria falar sobre esse assunto, mostrar o meu parecer, o meu entendimento, com os olhos iluminados sobre este assunto. A mulher pode ser pastora? Isto tem sido questionamento, né? E eles se apegam em dois textos de Paulo. Eles se apegam em dois textos. Um é 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, primeira epístola de Paulo aos Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 e 12, em que Paulo diz a Timóteo que ele não permite que a mulher ensine na igreja e nem tenha autoridade de homens. Paulo diz isso a Timóteo e nota-se que é uma opinião de Paulo: não permito. Então a igreja tradicional e alguns irmãos em graça se utilizam deste texto para dizer: não tem base bíblica para a mulher ser pastora. Paulo proibiu a mulher de falar, disse a Timóteo: não permito que a mulher ensine. E um outro texto muito utilizado pela tradição religiosa, o que eu vou ler aqui com vocês em 1 de Coríntios, capítulo de número 14, versículo 34, diz assim: disse Paulo à igreja de Corinto: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Ora, Paulo então está pregando a lei? Porque Paulo está dizendo para as mulheres ficar caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas que estejam submissas, como também a lei o determina. Paulo estava usando o argumento da lei. Depois ele diz no versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha que texto! Ora, se nós pegarmos esse texto e aplicarmos hoje, como que veríamos essa postura de Paulo? Seria uma vergonha a mulher falar na igreja? E entenda-se que aqui igrejas são vidas que se reúnem para o entendimento do evangelho? Então seria vergonhoso eu estar na minha casa com 4, 5, 6 pessoas e uma irmã falar, ou uma irmã fazer uma confissão, ou trazer uma revelação do evangelho? Então, se aplicarmos esse contexto que estava acontecendo lá em Corinto,
e o contexto do que Paulo estava aplicando, dizendo a Timóteo para que ele aplicasse lá em Éfeso, onde Timóteo estava ali com os irmãos, nós vamos trazer um contexto cultural daquela época para os dias de hoje. Porque os dias de hoje não é vergonhoso a mulher falar numa reunião. Ora, quantas mulheres têm voz linda? Quantas mulheres têm o dom de falar, de declarar uma palavra? Então, numa sociedade como a nossa, aonde a mulher, ela já foi presidente da República e é em alguns países, aonde a mulher exerce autoridades governamentais, aonde a mulher no nosso país já foi procuradora da República, seria vergonhoso uma mulher numa reunião falar? Que vergonha que isto traria! Então, nota-se que dentro daquele contexto onde a igreja de Corinto estava vivendo, era vergonhoso uma mulher falar. O paganismo grego de Corinto estimulava as mulheres pagãs a estar falando, a estar exercendo domínio. Muitas dessas mulheres que estavam no paganismo de Corinto estavam vindo agora para a comunidade cristã. E lá no paganismo, muitas delas que saíram do templo de Diana, raspavam a sua cabeça, tinham autoridade de homens, eram valentes, estavam ali dentro daquele paganismo. Então tinha essa cultura. E Paulo, com certeza, estava equilibrando para não haver equívocos. Na cultura judaica, nas sinagogas, as mulheres participavam, mas de uma forma totalmente equilibrada. Submetia-se ao homem e quando não entendia a liturgia, ela ia para dentro da sua casa e perguntava o que se era lido naquela reunião. Paulo, então, estava tratando agora para que isso tivesse um equilíbrio. Podemos notar que no versículo 33, de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, após de falar sobre uma necessidade de ordem na liturgia da reunião, Paulo disse, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas de santos. Então, se pega isto aqui e aplica nos dias de hoje, e se constrói uma igreja machista, onde a mulher não pode falar, onde a mulher não pode opinar, mas isto aqui é o puro legalismo. Porque deixe-me então responder àqueles que estão querendo ouvir. A mulher então pode ser pastora? Não. Nem a mulher pode ser pastora e nem o homem pode ser pastor como título. Não pode. Não tem base na Bíblia para o homem ser pastor presidente. Não tem base na Bíblia para o homem ser pastor da convenção, nem pastor auxiliar, nem homem nem mulher. Então, se a mulher não pode ser pastora como título, com rigidez, para exercer domínio, o homem também não tem isso. Pastor é um dom. E esse dom é dado ao Espírito. Deus não tem sexo. Deus é Espírito. O dom é do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus dá um dom, ele não dá para a natureza humana, não dá para a carne, ele dá para o Espírito que está dentro desta carne. Muitas das vezes esta carne é do sexo masculino ou do sexo feminino,
uma vez que pastor é dom, independe se o corpo é masculino ou feminino. O que o Espírito Santo faz é capacitar o espírito que está no ser humano, seja masculino ou feminino, para fazer aquilo que o Espírito de Deus quer que seja feito. O que importa para Deus é que a vida seja cuidada, chegue ao conhecimento, seja amada, seja auxiliada. E isto é o que importa para Deus. Se pegarmos o contexto de Coríntios, você vê, Paulo disse a Timóteo: eu não permito que a mulher fale na igreja. Aí aqui em Coríntios diz assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. O que é que estava vendo aqui, tanto aqui lá em Coríntios? Toda hora as mulheres interrompiam a liturgia para tirar as suas dúvidas. Paulo disse: se vocês querem aprender, aprendam o silêncio. Lá em Timóteo ele diz: é melhor manter em silêncio, será preservada na sua missão de mãe. Então, as mulheres falavam em Corinto? Sim, nesse contexto aqui de interromper, Paulo não permitia. Mas as mulheres falavam lá nas igrejas, quando eles se reuniam, nas igrejas que eu falo, na comunhão dos santos, na reunião dos eleitos. Olha o que diz aí, depois você pega a sua Bíblia. Olha o que Paulo diz em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 5. Anota aí, tá bom? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, profetizar aqui não é a vidência do antigo pacto. Profetizar é falar a palavra, pregar a palavra. Olha o que diz 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse a cabeça rapada. Agora, ora, se a mulher está orando, ela está falando na igreja. Como é que Paulo disse que a mulher estava orando se ela... Como é que ora sem falar? Ora, se a mulher estava profetizando, ela estava falando na igreja. Não é contraditório? Eu não permito que a mulher fale, mas ela orava. Eu não permito que a mulher fique em silêncio, mas ela profetizava. Está escrito aqui. Então, são situações diferentes, num momento diferente da liturgia. Ela orava, portanto falava. Ela profetizava, portanto falava. Só que esta oração e esta profecia tinha que observar o uso do véu, que era um costume local, não universal. Então, por que é que Paulo dizia: eu não permito que a mulher fale? É porque em outros momentos do culto, quando ela não estava orando, ou quando ela não estava profetizando, ela interrompia para aprender, ou interrompia para ensinar. Paulo disse: eu não permito esta situação. Isto aqui tem que ser com ordem e com decência. Então, por não entender desta forma, não ter esta clareza, se criou uma sociedade evangélica machista, aonde a mulher não tem a sua participação na liturgia, na reunião dos irmãos, e deu no que deu. Eu conheço muitas mulheres honestas, sinceras, e que elas deveriam estar no lugar de muitos homens, porque eles manipulam com rigidez. A mulher é mais sensível, a mulher tem um olhar mais clínico, a mulher é muito mais cuidadosa naquilo que fala, na sua temperança, do que muitos homens que estão aí à frente dos chamados ministérios. Mas se criaram uma sociedade machista, aonde a mulher nas igrejas é apenas para a reprodução,
a mulher não pode opinar, a mulher tem que ver tudo calada, tem que engolir a seco, enquanto o homem vai dominando com rigor. E está aí o palco de abuso, porque usam de umas expressões de Paulo para aquela época, dentro daquele contexto cristão, ora judaica, ora grega, dentro daquele contexto cultural e social, trazem isto para a nossa sociedade, aonde a mulher tem um papel fundamental na construção da educação de uma família, de um ministério, dos chamados ministérios. Ora, eu não seria ou não poderia hoje trazer uma palavra ou preparar um sermão se a minha mulher não me apacentasse, cuidasse de mim. Apacentar é cuidar de vidas. Só que a minha mulher é a minha pastora, ela cuida de mim, ela me apacenta, ela cuida das minhas emoções, da minha organização, da minha casa, do meu trabalho. Ela não tem título de pastora, de exerce autoridade, de tira um, manda um. Graças a Deus que essas coisas eram um sistema religioso. Nós estamos em graça, não somos governados por ninguém. Então, quando a pessoa me pergunta, a mulher pode ser pastora? Nem a mulher e nem o homem, porque o dom do Espírito Santo para apacentar, para cuidar de vidas, não é dado ao sexo. Deus não tem sexo, Deus é espírito, e o dom dado por Deus é dado ao espírito, que pode estar num corpo feminino, que pode estar num corpo masculino. O que não é aceitável é a mulher ter autoridade de tirar, de botar no banco, como a gente vê aí algumas sargentonas em nome de Deus, excluindo, mandando, botando o dedo em riste, com profecia de diabo, de demônio, que Deus mostrou, que Deus vai pagar o preço, que vai excluir. Isto é inaceitável, como é inaceitável também os homens com título de pastores, querendo mandar, excluir, ameaçar, jogar praga, excluir do grupo do WhatsApp, achar que é o dono da igreja. Isto é inaceitável. Nem o homem, nem a mulher tem título de pastor. Pastor é um dom dado pelo Espírito Santo. Deus não tem sexo. Se criou esta sociedade machista e o Espírito Santo vem para dar o dom do amor, para dar o dom da fé. Ele já deu isso. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênção. Eu estou aqui conjecturando numa analogia, enfim, para que você entenda. O Espírito Santo vem para dar um dom. Mas é a mulher, ele diz, não, é mulher, eu não vou dar dom. Eu tenho aqui preconceito, entendeu? Eu sou o Espírito Santo preconceituoso. É mulher, eu não dou dom. Vou dar o homem. Mas esse homem ele vai enganar, vai manipular, mas é homem, eu vou dar. Isto aqui é que não cabe para quem tem os olhos iluminados. Paulo tem uma expressão aos Gálatas, e eu gostaria que depois você pegue essa nossa live e você leia a passagem. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Dessa forma, Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, ouça, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, desta forma, Gálatas 3:28, não pode haver, não existe judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Então, quando Deus dá um dom, Ele não escolhe porque é homem eu vou dar, porque a mulher não é. Não existe isso.
Todos nós, todos temos o dom do Espírito Santo, ministros de uma nova aliança. Repito, Deus não tem sexo, Deus não faz acepção de pessoas, principalmente no quesito dom. Existem muitas mulheres que tiveram os seus ministérios, o seu trabalho no Senhor, não reconhecido porque era mulher. Mas aí o pastor manipulava, enganava, roubava, mas era homem. Então, entenda-se, pastor é dom. E o dom é dado ao Espírito que está dentro de um homem, que está dentro de uma mulher. Então, a questão de 1 Timóteo 2, 11 e 15, de 1 de Coríntios, capítulo 14, 34 e 35, aonde a igreja construiu esse respaldo bíblico machista. Você imagina se aquela expressão de 1 de Coríntios, capítulo 14, eu vou voltar lá, você imagina se partiria de Paulo que isto fosse uma doutrina universal, o que ele está dizendo aos Coríntios. Ora, se porém, 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que era vergonhoso? Vergonhoso era aquela interrupção, aquela falta de ordem, de decência. Vergonhoso era atrapalhar a liturgia, o ensino, a mulher parar toda hora, perguntar, ei, isso que era vergonhoso para aqueles dias, mas seria vergonhoso? Será que eu posso, com os olhos iluminados, aplicar esta palavra e falar, a irmã não vai falar aqui? Não, mas é porque Deus me mostrou algo maravilhoso, eu tenho um dom, eu tenho oração, eu tenho confissão, eu tenho revelação da palavra. Não, não, estamos no século 21, ano 2020, é vergonhoso para a irmã falar, mas eu estou na minha casa, você está sentado ali, o outro ali. Meu amado, se isso poderia aplicar numa sociedade onde as mulheres desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, como profissionais, como mães, como esposa, como amigas, cantando louvores, pregando o evangelho. Quantas mulheres que me ouvem hoje na graça de Deus já trouxeram mensagens maravilhosas? Seria vergonhoso? Quantas lives eu já vi no Facebook, no YouTube? Seria vergonhoso? Poderia eu, na graça de Deus, aplicar este versículo? Mas por que foi Paulo? Opa, lembre-se! Algumas falas de Paulo estão encerradas naquele contexto. Se você ler 1 de Coríntios 14, 34, ele diz, conserve as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Que lei era essa? Era a lei de Moisés? Será que havia uma lei entre os coríntios, como o chamado estatuto das igrejas? Paulo estava então se apoiando na lei para criar uma comunidade machista, onde a mulher não poderia falar? Então Paulo se contradiz quando ele diz lá em 1 de Coríntios 11, versículo 5, que quando a mulher orar, e para orar tem que falar na igreja, tinha que ter o véu, observando um outro costume. Não nota-se que todo o relato de Coríntios está tratando de um costume de gregos, de pessoas convertidas que saíram do judaísmo, da sinagoga judaica e estavam voltando para a igreja grego-cristã? Será que dentro daquela época ali, algumas coisas deveriam ser observadas que na nossa sociedade não se devem aplicar mais?
Repito, seria vergonhoso uma irmã que me ouve agora, com conhecimento da graça de Deus, então chegar no seu trabalho, ou numa reunião da sua família, ou com as suas amigas na faculdade, na escola, no caminho do trabalho, ou numa caminhada, e falar do Evangelho, e um pastor religioso falar, está escrito que Paulo disse que é vergonhoso vocês falar na igreja. E talvez os extremistas radicais me digam, mas Paulo disse na igreja. Paulo não disse em casa. Alô, a igreja está reunida aonde estiver vidas libertas por ele. Nesse momento, nós estamos reunidos como igreja. Você na sua casa, eu aqui. Aqui está a igreja de Cristo, sob a ótica do cabeça que é Cristo, com o evangelho sendo esclarecido. Meus irmãos, vamos deixar esta sociedade machista do sistema religioso e entender que nem o homem, nem a mulher não tem base bíblica para ter título de pastor. Isto é o escudo do sistema e usa disso para dizer, você sabe com quem está falando? Não toque nos ungidos de Deus. Agora, o que eu acho interessante é que o sistema religioso machista diz que a mulher não pode ser pastora, mas ela pode ser missionária. Ora, e aí? Ela não pode ser pastora, mas pode ser missionária. Repito, é preciso ter olhos iluminados para entender que existem relatos aqui que são de cultura grega, cultura judaica cristã. Existem situações aqui que pessoas estavam saindo das sinagogas judaicas. Existem situações aqui que as pessoas estavam saindo do paganismo grego. E nós devemos hoje, do lado de cá, em 2020, com os olhos iluminados, com a mente de Cristo ativada, entender que neste pacto não existe nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem bárbaro, nem cita. O que existe são espíritos dos justos aperfeiçoados e que o Pai vai usando cada um desses espíritos revestidos de carne da maneira que ele bem entender. Minha irmã, permita-se ser usado por Deus. Meu irmão, permita-se ser usado por Deus. Não é o título, não é o status, é o mover do Espírito Santo na sua vida. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho na graça de Cristo. Vou lhe pedir algo interessante. Domingo, 10h20 da manhã. Fecha a porta para mim, minha esposa. Domingo, 10h20 da manhã, eu trarei uma palavra de encorajamento. Nesses últimos dias, nós precisamos ser encorajados com o Espírito de Cristo em nós, ativado pela confissão da palavra. Eu te espero domingo, 10h20 da manhã, ao vivo, para juntos, como Igreja de Cristo, celebrarmos o Deus vivo. Na melhor noite, graça e paz. Um grande abraço.